Olá, bem-vindo ao canal Leidos e as definições de genérico foram atualizadas. Eu comecei esse vídeo justamente com essa palavra de genérico porque é o que define esse filme, né? Genérico. É uma coisa que você viu tantas vezes, você está cansado de ver e você vai lá e reassiste. E é tudo a mesma coisa que você já viu. Se você é um cara que conhece muito o gênero de terror, se você assiste muitos filmes, você já deve estar saturado de certos elementos, né? Alguns clichês do gênero. E esse filme basicamente pega tudo, coloca numa sopa, mistura e dá pra você. É o que o filme Jogo Sinistro, até o título é genérico, entrega bem a proposta do filme, né? Então é isso que esse filme tenta fazer. O diretor, o nome dele é Dorian Fernandes Mores, ele é diretor, produtor executivo e também o idealizador do filme, né? Então é um filme, digamos, bem autoral. Em aspectos de fotografia, esse filme ele utiliza uma fotografia bem acinzentada, sem vida, né? Que é o comum da gente ver em filmes de terror. Até nos enquadramentos, em determinados momentos, parece aquela coisa comum de filme de terror, né? Às vezes você tem uma cena tensa, aí de repente corta e daí ele faz uma filmagem e aí você tem uma cena externa de um prédio sendo visto de baixo para cima, que é bem comum de se ver em filmes de terror. Então, outra coisa comum é a forma como o filme é filmado, a forma como a história, a forma como a narrativa é contada em termos cinematográficos. Quanto às atuações, elas são até boas, né? Embora eu acho que o garoto é um pouco sem carisma. Eu acho que ele tem muita dificuldade em emular as expressões que seriam adequadas para determinados momentos, porque as expressões faciais dele não é das melhores, né? Eu acho que é um ator limitado nesse sentido. E é sempre complicado, porque criança é um pouco difícil, né? De ser muito. É difícil você achar uma criança que seja muito extraordinária em termos de atuações, mas acontece. De qualquer forma, como eu disse, o garoto eu acho um pouco limitado. Um aspecto interessante que a gente tem nesse filme é o Edgar Vivar, né? Que é o célebre Seu Barriga, do Chaves. Então ele tá aí, ele faz uma participação especial. Então, legal falar sobre isso. Então, como eu disse, esse filme ele é muito lugar comum, né? Inclusive, se você, como eu disse, se você assistir filme de terror, você pode fazer uma checklist de clichês do terror que você encontra todos aqui nesse filme. Por exemplo, sussurros das criaturas para assustar as pessoas. Check. Personagem burro que gosta de tomar susto. Ou seja, mesmo depois que o personagem entendeu que tem alguma coisa estranha acontecendo e que tem assombração em determinado lugar, mesmo assim, quando acontece um elemento estranho, ele vai lá investigar para tomar mais susto. Então, cheque. Um personagem que vai explicar o roteiro todo do filme, que nesse caso é um jornalista, né? Cheque. Pesquisa na internet, ou seja, quando o personagem encontra uma pesquisa, quando coincidentemente o personagem vai lá e encontra uma pesquisa na internet que se adequa muito bem à situação que ele está vivendo aí e acaba esclarecendo mais o roteiro do filme. Cheque. E o final subversivo, que não pode faltar, né? Não vou falar o que é esse final, mas que é aquele final subversivo que de subversivo não tem nada, mas só para deixar com um pequeno gosto amargo, que na verdade não tem nada de amargo, né? É só comum, é justamente mais do mesmo. Na verdade, se ele quisesse ter feito um final subversivo de fato, ele teria que ter feito em uma outra cena antes da cena final. Mas eu vou falar disso depois. Esse filme não é muito eficaz no susto, né? Justamente por estar nessa coisa tão genérica. É uma coisa tão comum que a gente vê em filmes de terror que não surpreende mais. Dificilmente. Claro, se você provavelmente nunca viu nenhum filme de terror na sua vida, você pode achar legal, você pode achar interessante. Mas se você já viu muitos, você não vai ver nada de novo. Na verdade, por exemplo, como eu disse, esse filme tem muito jump scare, né? E nenhuma das cenas realmente me pegou. Nenhuma das cenas eu achei realmente assustadora ou tensa. Tem uma ou duas cenas que eu posso ter achado que eu achei um pouco mais interessante, mas nada muito extraordinário. E mesmo a tensão que tem nessas cenas, elas são muito frágeis, né? Porque quando o diretor ele está criando a tensão e quando ele te dá o elemento final, ou seja, te dá o punch, digamos assim, quando ele vai mostrar mesmo, ele quebra toda a tensão. Na verdade, quanto a essa coisa de ser inspirado por vários filmes do gênero terror, eu acho que a gente pode pegar uns três filmes que, digamos que o diretor parece ter assistido e parece que seja a maior colaboração para esse filme, né? Em termos de enredo, em termos até de fotografia e da forma como o diretor quer apresentar os sustos. Por exemplo, Invocação do Mal,
é Hereditário e O Bebê de Rosemary. Porque assim, em Invocação do Mal, o que esse diretor tenta tirar do do Mal e incorporar no seu projeto é a questão do jumpscare que o James Wan faz muito bem. Olha só, é esse que é o negócio, né? O problema não é você usar o clichê, mas é saber usar o clichê. James Wan sabe, ele consegue usar elementos batidos do terror e colocar de uma forma nova e fazer com que o elemento acabe funcionando. Esse diretor tenta usar essa técnica do James Wan aqui, inclusive, se você vê a trilha sonora nos momentos de jumpscare, lembra muito James Wan, Invocação do Mal. É aquele... parece uma sinfonia de violinos desafinados, né? Causa um efeito estridente, te causa desconforto, só que aqui não. Aqui na verdade o que acontece é justamente o que eu estava falando, né? Ele tem uma pouca atenção e quando ele vai entregar o elemento, quando ele causa o susto, tudo quebra, porque é tudo menos impactante do que você espera que poderia ser. O que acontece em Hereditário e Bebê de Rosemary, e aqui pode ser spoiler, tá? Então prossiga com cautela, porque pode te entregar alguns elementos desse filme, do roteiro desse filme. Porque em Hereditário e Bebê de Rosemary, o que a gente tem? A gente tem umas seitas de bruxos ou de feiticeiros que vão tentar pegar uma criança, né? E aqui nesse filme nós temos uma criança. Então ele tem aquele elemento de conspiração, né? Todo mundo está tramando contra a personagem principal e ela não sabe em quem confiar. Principalmente no Hereditário, uma coisa que esse diretor tenta fazer é que quando a gente assiste o Hereditário, a gente vê que existem um monte de elementos que aparentemente não querem te dizer nada, que são tão naturais, que eles aparentemente não querem te dizer nada. Mas quando você assiste o filme, depois você reassiste, você vê vários pequenos detalhinhos ali que enriquecem a história. São elementos tão pontuais, mas que você vê e fala, caramba, olha como é que esse roteiro foi feito de uma maneira coesa, né? Com tanto esmero, o cara colocou vários pequenos elementos que ajudam a compor a narrativa, que trazem mais profundidade para a história. E aqui, esse diretor tenta inserir alguns elementos, né? Por exemplo, a questão de que em determinada cena aquela velha fala para o garoto, para o Julio, né, que a mãe dele tinha amigos imaginários quando é criança. E você já entende, tipo, tá, sei. Você já consegue perceber qual é. Ah, os espíritos, a garota também via espíritos quando era criança. O que está acontecendo ali já aconteceu no passado. Então você já entende a intenção do diretor e isso quebra um pouco da experiência, porque você não acha cuidadoso, você só acha uma tentativa de fazer um roteiro. É uma tentativa que falha nessa busca por tentar fazer o roteiro com maior coesão, com maior profundidade. E agora que eu parei para analisar, existe uma pequena cena que fica um pouco deslocada do filme, né? Que é a cena em que a mulher morre lá na banheira. Se você pensar bem, não tem muita função aquilo, né? Só mais uma morte, mais um susto. Na verdade, em questão de susto, esse filme é um pouco como alguns filmes de terror, né? Que tentam inserir aquele modus operandi do Friends, só que em termos de terror. Porque o Friends é um negócio de tipo uma piada por minuto, né? E tem alguns filmes que eles tentam ser um susto por minuto. Todo momento tem que ser susto e trilha alta. E esse filme ele faz um pouco disso, a ponto de que chega um determinado momento no filme que você já tá cansado, cara. Que você tá tipo, cara, você não tá me assustando com essa tentativa de fazer jumpscare. E pior, você tá me irritando, porque toda hora eu tô vendo uma imagem piscando na tela e um barulho alto. Então eu acho que acaba causando o efeito contrário ao susto. Na verdade, só te irrita. Como eu disse, na questão do final tentar ser subversivo, é quando o garoto, né, no final ele fala. Eu imaginei que isso ia acontecer também. Aliás, esse filme tem muito disso, né? Tipo, você vê as cenas, justamente por esse filme ser tão cheio de clichês, ele se torna extremamente previsível. Então, você começa a ver uma cena e você consegue dizer como é que essa cena vai acontecer, né? Eu acertei um monte de vezes. Por exemplo, aquela hora que a mãe da mulher ataca ela na enfermaria. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Mas como eu dizia, o final do filme tenta ser subversivo, mas ele não consegue porque quando ele tem aquele formato de epílogo depois do confronto final, né? Você entende que vai acontecer alguma coisa ali que vai parecer que, olha só, que efeito... Justamente aquele sabor amargo do filme, né? Uma tentativa de tentar ser cínico, mas sem ser de verdade. Se esse filme quisesse ser subversivo, teria matado o garoto no sacrifício. Não fez isso, não é subversivo. Então, no mais, eu acho que é isso. O que define esse filme é ser genérico.
Se você nunca viu um filme de terror na sua vida, talvez valha a pena você assistir. Se você já viu um monte, já está saturado dos clichês do gênero de terror, é melhor não assistir esse, vai assistir outros filmes. Vai assistir Midsommar, né, que embora não seja bem terror, ele tem umas coisas muito bacanas, que é do Ari Aster também, né, do realizador de Hereditário. Então tem coisa melhor para você ver, meu amigo. Só para deixar claro, o filme não é necessariamente ruim, ele só é mediano. Ele não consegue fazer nada de novo e não traz nada de especial. É só mais do mesmo. É irrelevante, né? Então, é isso por esse vídeo. Diz aí se você concorda comigo ou se você discorda. Também deixa o seu like, se inscreva no canal, né, pra gente conseguir chegar aí aos 1000 inscritos. Assista outros vídeos também, tem saga de filmes, que é vídeos em que eu conto a história de todos os filmes de uma determinada franquia, né? Estou falando agora de Pânico na Floresta. E logo logo vai ter a franquia, a saga do Viagem Maldita, né? The Hills Have Eyes. Então fica ligado aí, se inscreve no canal para você acompanhar, né, tudo que vai vir por aí. Então é isso, até o próximo vídeo e falou!